Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou o B. Aguilar e hoje eu quero trazer para vocês quais foram as empresas que mais entregaram retorno com base no quarto trimestre de 2020. Ou pelo menos aproveitando que a maioria das empresas que estão listadas na nossa Bolsa de Valores finalmente entregaram seus resultados e agora a gente pode aplicar alguns filtros ali no Trademap para entender quem conseguiu se sobressair em um ano que foi tão difícil como foi o ano de 2020. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. E se vocês tiverem qualquer comentário, sugestão para fazer, podem utilizar os comentários também, beleza? E bom, pessoal, eu quero começar dizendo que existem vários indicadores que eu considero bem importantes para a gente analisar em uma empresa. Porém, existem alguns que a gente pode utilizar como um filtro para quando a gente quer começar a estudar ou encontrar algumas empresas para serem estudadas. E eu diria que a gente poderia olhar o lucro para entender se uma empresa está sendo lucrativa, o ROI para entender se a empresa está conseguindo trazer bons retornos, a margem EBITDA para saber se a empresa está conseguindo fazer sobrar grana quando a gente fala da parte operacional da empresa, a própria estrutura de endividamento, quanto a empresa está alavancada, e aí é claro que cabe a ponderação, né, de dizer que alguns setores a gente pode utilizar a dívida líquida pelo patrimônio líquido, enquanto para outros setores, como o setor financeiro, a gente vai acabar utilizando o índice de Basileia. Enfim, esses indicadores, eles são muito importantes, a gente pode aplicar um filtro utilizando o Explorer do Trademap, por exemplo, mas isso não impede, e aliás, isso não deveria ser motivo para você parar a sua análise aí. Você precisa unir a análise qualitativa com a análise quantitativa. A gente precisa, além de fazer um filtro talvez com esses indicadores, depois olhar no detalhe mesmo para saber se o que a empresa entregou realmente faz sentido para ter aqueles indicadores lá, até mesmo porque às vezes existem algumas coisas que são não recorrentes, que influenciaram naquele resultado, mas que não vão se repetir no futuro. Então é muito importante a gente sempre olhar no detalhe. E pra gente fazer isso, eu quero compartilhar a minha tela com vocês agora e mostrar onde que vocês vão aplicar esses filtros e até pra gente já dar uma espiadinha aí para saber quais foram as empresas que entregaram aí o maior retorno em 2020, beleza? Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela inicial do Trademap, eu vou simplesmente clicar aqui em ações e depois eu vou vir aqui em Explorer. Quando eu clico em Explorer, vão aparecer várias ações, tanto do Brasil como dos Estados Unidos. Então eu começo aplicando o meu filtro por aí. Eu quero olhar as empresas brasileiras. Para isso, eu venho aqui em tipo de ativo e coloco Ações Brasil. A partir do momento que eu coloco Ações Brasil, já vão aparecer apenas as ações da B3, da nossa Bolsa de Valores. Depois disso, a gente vai vir aqui para indicadores e entender se tem alguns filtros que a gente considera importantes e que a gente quer passar a régua aí e filtrar algumas empresas. Eu falei para vocês que o ROI poderia ser uma métrica importante, assim como o ROA e assim como o ROIC, que são alguns indicadores que conseguem medir a rentabilidade e o retorno de uma empresa. Aqui eu vou acabar utilizando a métrica do ROI e a gente até tem aí uma regrinha de bolsa que a gente geralmente procura empresas com um ROI acima de 10%, se for acima de 20% melhor ainda. Mas mais importante do que isso é entender em que momento determinada empresa está para entender se aquele ROI faz sentido ou não. Porque às vezes são empresas que estão começando agora e que talvez a coisa pareça não muito boa, mas a gente tem que olhar a parte qualitativa e entender se ela tem aí bons projetos para crescer no futuro. Então todas essas ponderações a gente precisa fazer. Mas voltando aqui para a tela, vamos lá. Aqui eu vou clicar em ROI e a gente tem várias porcentagens que a gente pode escolher. Eu falei que acima de 10 era ok, mas a gente vai ser um pouquinho mais exigente, a gente quer saber realmente quais se destacaram mais em 2020 e eu vou colocar aqui ROI acima de 25%. Quando a gente fala de um ROI acima de 25%, a gente tem que considerar que isso é bastante coisa, porque isso é o retorno que a empresa está conseguindo sobre o seu patrimônio líquido. E aí, aqui a gente já tem algumas empresas, CSN e a própria CSN Mineração. Elas são basicamente tudo ali dentro do mesmo grupo, mas de qualquer maneira, eu acho que o mais importante de a gente observar que elas estão ali no topo é justamente o momento que a gente vive. Eu acho que faz total sentido elas entregarem, por exemplo, um ROI acima de 38%, quando a gente fala da CSN Mineração, mesma coisa. Por quê? A gente está vivendo um ciclo de alta das commodities, a gente teve uma demanda muito grande por minério de ferro, principalmente por conta da China, a própria alta do dólar acabou favorecendo bastante o resultado dessas empresas, então no fim das contas
ok, é natural que a gente encontre esses indicadores um pouco mais altos. Aqui a gente tem também o próprio BB Seguridade com um ROI altíssimo e a gente sabe que muitas vezes esse ROI um pouco mais alto pode ser sim uma característica das instituições financeiras, das seguradoras. A gente também tem aqui algumas empresas do setor elétrico que a gente considera assim que é um setor perene, que não tem tantas oscilações assim como, por exemplo, empresas de commodity. Então esses resultados eles nem oscilam tanto assim, mas ainda assim em 2020 algumas conseguiram se destacar e ir muito bem. A Engie, que é uma das empresas que eu mais gosto aí do setor de energia, claro que eu tenho outras também em carteira, mas ela conseguiu ir muito bem, entregou um ROI acima de 36%. Aqui a gente pode ver a própria Petrobras também, ficando aqui com o nosso 6º lugar, também está no setor de commodities. A gente teve uma recuperação muito forte do barril de petróleo depois daquela crise que a gente teve no início do ano. A própria alta no dólar também acabou ajudando nos resultados dela. Então, esse aqui foi um primeiro filtro que a gente fez com base no ROI, mas a gente consegue aplicar outros filtros. Eu falei para vocês que o preço, claro, ele pode importar dependendo da estratégia e a gente pode inclusive aplicar alguns filtros com base nisso. Por exemplo, se eu vir aqui em preço pelo valor patrimonial e pegar empresas que estão sendo negociadas abaixo de 5, eu já consigo ir tirando algumas empresas ali que talvez não estariam aparecendo se eu não colocasse esse filtro, né? Então aqui eu tenho CSN Mineração, aqui eu continuo com as elétricas, com Petrobras, Equatorial. Ah, mas a gente já viu que, por exemplo, o BB Seguridade saiu, a gente viu que a CSN saiu, apareceu aqui então Sul América, Taesa, que é outra empresa do setor de energia que a gente gosta bastante. Então, basicamente, eu consigo ir aplicando esses filtros para a gente conseguir começar a mapear algumas empresas para depois aprofundar os nossos estudos nelas. Mas de qualquer maneira, aplicando basicamente, né, o filtro do ROI, a gente já conseguiu ver quais foram as empresas, com base nos resultados do 4º trimestre de 2020, né, que conseguiram mais se destacar. Mas eu volto a dizer, a gente não vai olhar único exclusivamente para um indicador, mas é um começo talvez para a gente começar a encontrar algumas empresas, para estudar elas depois e entender se faz sentido ou não colocar dentro da nossa carteira, beleza? Bom, pessoal, basicamente eu queria mostrar esse passo a passo de vocês. Eu sei que muitos de vocês se divertem aplicando esses filtros e pesquisando empresas ali na Bolsa de Valores, principalmente se forem aquelas que você sabe que não tem muita gente olhando e aí você se empolga mais ainda, né, para fazer os seus estudos e entender se aquilo ali pode te trazer um bom retorno. E eu deixo aqui, inclusive, esse desafio ou essa tarefa de casa para vocês. Usem o Explorer, coloquem os filtros ali conforme as métricas que vocês acreditam, que vocês consideram importantes e ver o que aparece ali na tela, se você consegue descobrir uma boa ação para investir que pode te trazer um retorno lá na frente. Mas claro, não esquece de contar pra gente aqui nos comentários também que a gente quer saber, beleza? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, chegaram até aqui e não deixaram um like, façam isso e eu vejo vocês então no próximo vídeo.